Boa tarde, meus amigos, aqui Rogério Gomes. Hoje a gente está em mais uma agenda cumprindo, né, o cronograma do Projeto Iguaçu, a programação do Projeto Iguaçu aqui em Belford Roxo, né? Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, e acontece um seminário aqui de apresentação do diagnóstico participativo, que foi aquele diagnóstico que foi construído ao longo dos últimos meses agora, né, que a população foi consultada, também houve a visita técnica em Belford Roxo, houve uma reunião de apresentação, né, e hoje a gente está aqui na primeira igreja batista, se eu não me engano, aqui perto do centro, aqui no bairro das Graças, perto do centro de Belford Roxo, para poder estar acompanhando esse cronograma aqui de apresentação desse diagnóstico para a população, né. O pessoal está chegando, tem bastante gente já aqui no local. Tem esse totem interativo aqui do Projeto Iguaçu, que também não conhecia, deve ter sido lançado hoje, onde as pessoas conseguem ter informação a respeito do projeto, né, do que vai ser feito aqui em Belford Roxo, além do material impresso também, né, que tem, e você encontra todo esse material também lá no nosso canal, lá do Projeto Iguaçu. Se você chegar no Google, digitar Controle Social do Projeto Iguaçu, você vai encontrar logo lá na lista, logo em cima lá, o nosso canal, você pode acessar e lá você vai ter acesso a várias informações sobre o Projeto Iguaçu. Ok, vamos entrar um pouquinho para vocês poderem dar uma olhada como que está aqui o local. Aqui é a porta de entrada, né, o pessoal chegando, assinando o nome. Vamos seguir. Bastante gente aqui no local. Vocês estão vendo aqui, ó. O auditório realmente está cheio aqui. Está cheio porque houve uma mobilização aqui com o pessoal da prefeitura também, pelo que eu vi ali, porque tem bastante gente participando aqui dessa atividade. Acredito que a maioria deve estar perdida no assunto, deve até desconhecer de saber do que se trata, né? Mas é válido, né? Pelo menos a informação vai ser propagada sobre o Projeto Iguaçu, que é o projeto de controle de inundação, o projeto de controle de enchente, o principal projeto de combate às enchentes da Baixada Fluminense. Aquele mesmo que ficou paralisado quase 15 anos, né, e que a gente está aqui lutando para ele poder estar voltando, e hoje está cumprindo mais essa etapa aqui do cronograma, ok? Acompanhando aí, galera. Valeu. O áudio correto, falha nossa, perdão. Bom, mas eu vou te falar, vou apresentar o projeto. O áudio que não teve vai ser aqui ao vivo, que ao vivo é melhor. Próximo slide, por favor. Vamos lá. Primeiro, para quem não conhece, a gente fala Projeto Iguaçu, Projeto Iguaçu. O que é o Projeto Iguaçu? O Projeto Iguaçu é um plano diretor de macrodrenagem que foi feito pela COP na década de 90, pelo Laboratório de Hidrologia da COP, o LAC, pelo professor Paulo Caneiro, que está acompanhando o nosso trabalho aqui, junto com o professor Miguel, diversos outros pesquisadores, professores e engenheiros da COP, que desenvolveram um plano por conta das bacias do Botas, Iguaçu e Sarapuí serem bacias muito complexas, né, em função das enchentes que quem é morador aqui de Belford Roxo há muitos anos são enchentes crônicas, que tem desde a época da década de 70 e foram se agravando. E aí, primeira vez que todo mundo, quando fala em engenharia, acha que engenharia só faz prédio, só que engenharia faz projeto. E para a gente começar a entender como resolver os problemas de enchente, quando você tem uma área complexa, como a Baixada Fluminense, o termo Baixada muito por conta disso, porque já está na cota da Baía de Guanabara, você precisa estudar todas essas variáveis para você definir como que você acaba ou você diminui de forma significativa as enchentes. E o primeiro passo para você fazer isso é você fazer um plano diretor. E esse plano ele dá as diretrizes do que tem que ser feito, para depois daí você fazer um projeto de engenharia, para depois você fazer a obra. Então tudo começou com um plano, e esse plano identificou todas as bacias do Botas, Iguaçu, do Sarapuí, identificou os principais estrangulamentos, as causas das enchentes, e aí, a partir daí, o governo do estado, agora no caso o município, lá atrás, começou a correr atrás de recursos para poder executar as obras.
Tudo isso começou, teve intervenções pequenas, na época do Brizola, Baixada Viva, você teve o governo Rosinha, depois o governo Benedito, teve algumas intervenções, mas o pesado que teve mesmo foi no PAC 1, em 2009, que está aqui o Rogério, né, liderança comunitária aqui da cidade, que participou do PAC 1, dentre outras lideranças também, que estão aqui, se eu esquecer de alguém, vocês me perdoem, dentre outras lideranças que estiveram desde a época do PAC 1 em 2009, acompanhando essas intervenções, que foram paralisadas em 2014. E aí, desde 2014, não foram feitas outras intervenções. Então, isso é o tal do Projeto Iguaçu, porque que tem esse nome, que é em função do plano diretor do Iguaçu, que prioriza as bacias do Iguaçu, Botas e Sarapuí. Próximo slide, por favor. Então aqui está a cronologia, né? Reconstrução Rio, 1995, quando teve 150 milhões de dólares do recurso do BID, a Serra, e a Serra contratou o plano diretor e fez algumas intervenções, como eu havia falado, nessa época era o governo Garotinho, se não me engano. 2007 2008 foi quando aprovado a primeira volume de recursos no PAC 1, à luz do plano diretor do Iguaçu. 2009 2010 outras enchentes. 2013 2014 foi aprovada a segunda etapa do projeto Iguaçu, que infelizmente o recurso foi aprovado e a obra foi, o governo, quem ficou, eu fui do INEA, fui coordenador de obras do INEA, de projetos de PAC, estou prestando serviço hoje para a prefeitura como consultor, né? Mas eu trabalhei no INEA nessa época do PAC 1 e agora estou como projetista dando apoio à prefeitura na aprovação do projeto. Perdão, não ter me apresentado. Enfim. E em 2013 e 2014 foi aprovada a segunda etapa do projeto Iguaçu. Eu saio do INEA, Marilene, a gente sai do INEA, fica paralisado e as obras ficaram paralisadas desde então mesmo com recurso em caixa. 2024, janeiro de 24, nós tivemos uma grande enchente que pegou muito pesado, principalmente do Belfor Roxo e Duque de Caxias. Essas enchentes ocorreram. 22 também teve, vocês lembram, a questão do polder do outeiro, as bombas não estavam funcionando. Polder do outeiro, que foi feito à época do PAC 1, que é um polder? Polder é uma área de reservação, é uma área que você acumula água para essa água ir para a casa das pessoas, para a casa de vocês. Essa é a função do polder, né? Esse polder do outeiro, que recebe o canal do outeiro e preserva todos os bairros ali no seu entorno, foi feito no PAC 1, foram implantados um sistema de bombas, só que por falta de manutenção, as bombas pararam de operar. Por conta disso, em 22, todo mundo ficou debaixo d'água. O INEA fez o dever de casa, recuperou as bombas e agora temos que preservar essa área para impedir que ela seja ocupada, porque essa área precisa ser preservada. 24 teve as enchentes pesadas de janeiro de 24, que em função dessas enchentes, na nova seleção do PAC, tanto o município quanto o governo do estado solicitaram ao governo federal a retomada do projeto Iguaçu. Pode passar. E foi aprovado. 208 milhões de reais para Belfor Roxo e 160 milhões de reais para o INEA. Isso aqui eu vou fazer só passar rapidinho, que muita gente fala em mudança climática, né? O que é mudança climática? Mudança climática são as alterações climáticas que nós estamos tendo nos últimos anos. Em função dessas alterações climáticas, os eventos extraordinários, que são as grandes chuvas, o que acontecia a cada 20, 30, 50 anos, estão ocorrendo um tempo de recorrência, um espaçamento de tempo menor do que acontecia há 30 anos atrás. Nós entendemos que a consequência, o nexo causal disso é o aquecimento global do planeta, e em função disso,
esses eventos extraordinários ocorrem em menor tempo do que era antigamente. Então, esse gráfico aqui mostra o seguinte: 74% das grandes chuvas e catástrofes que ocorreram desde a década de 90 para cá se consolidaram nos últimos 20 anos. Ou seja, nós entendemos, né, engenheiros, cientistas, pesquisadores, entendemos que essa é uma causalidade em função do aquecimento global do planeta. Então, sim, os eventos extraordinários que antigamente ocorriam num espaço de tempo de 20, 30 anos, hoje está ocorrendo num espaço de tempo menor. Pode passar. Aqui é da última chuva de janeiro de 24, né? Os pontos que de fato extravasaram. Então a gente tem aqui o Pilar, região do Pilar, no Duque de Caxias, que o Pilar tem um polder que é menor, ou seja, área de observação, que é menor do que o Volteiro, mas o polder do Pilar está completamente sem funcionalidade, porque as comportas estão destruídas e aí não está funcionando. O bairro inteiro do Pilar ficou debaixo d'água. A Washington Bridge, né, a 040, ficou afogada, algo que não ocorria há muitos anos. Já ocorreu em algum momento no ano passado, mas há muitos anos não ocorria em função dessa chuva de antes, por gentileza. Aí. A Washington Bridge ficou debaixo d'água. O polder do Volteiro funcionou, mas extravasou. O Iguaçu e o Botas extravasaram. As pontes que o secretário Flávio comentou, foram pontos de obstrução, ou seja, o que a gente chama de rolha hidráulica, né? Essas pontes são verdadeiras rolhas porque elas estão subdimensionadas para vazão, ou seja, para a quantidade de chuvas, para receber a quantidade de água que ocorre nesses eventos extraordinários. E por conta disso, quando você tem essa rolha, o rio ele transborda e inunda a casa de todo mundo. Pode passar. Bom, vocês sabem melhor do que eu as consequências das chuvas de janeiro de 2024. Muita gente com água dentro de casa, perdendo móveis, perdendo bens materiais, perdendo moradias. Essas são as consequências dessas grandes chuvas. Pode passar. E aí é o seguinte: no PAC 1, nós tivemos 524 milhões de reais, mas foi do Estado inteiro, que foram executados por recursos do governo federal e recursos do INEA para fazer desapropriação, reassentamento de famílias, e ficou paralisado isso por 11 anos. Agora está sendo retomado. E nessa nova seleção do PAC foi aprovado 208 milhões de reais apenas para Belford Roxo. Apenas para Belford Roxo. Isso é muito singular. O INEA, que cuida do Estado inteiro, aprovou 160 milhões de reais. Belford Roxo, em função do impacto que as chuvas teve nesse município, da capacidade técnica da Secretaria de Obras, da Secretaria de Assistência Social, que são as secretarias responsáveis por aprovar esse projeto, e da dedicação do prefeito Marcos Canella, conseguiu aprovar e retomar esse recurso e também pressionar o governo do Estado para aprovar o projeto dele, que estava paralisado, porque nós vamos explicar aqui o projeto do Estado, o projeto de Belford Roxo depende que a etapa do Estado ande também. Por isso o prefeito, não só com questões de egoísmo do município, mas sabe que o município, essa intervenção é importante para a Baixada como um todo. Pode passar. Isso foi feito no PAC 1, enfim. No PAC 1, o que tinha basicamente? Foi um grande assessoramento de dragagem do Iguaçu Sarapica, nunca tinha sido feita uma intervenção grande como essa. No Iguaçu e no Botas, implantação do polder Volteiro, você tem os 23 vagões, polder já de Iguaçu Vendetor. Isso foi feito no PAC 1. Pode passar. E aqui algumas intervenções que foi entregue. Pode passar no PAC 1. Inclusive o polder Volteiro. E agora as intervenções que no dia 17 de abril, semana que vem, se não me engano, hoje é dia 10, daqui a uma semana, vai ter licitação dessa etapa de obra, que deve começar a licitação sendo semana que vem. Acredito que mais um mês, 2 meses, a gente dá ordem de início. Pode passar. Bom, nós temos aqui. A gente começa
Iguaçu e depois no Botas, a gente começa na divisa com o Duque de Caxias, em frente ao Polo do Doutor, no Rio Iguaçu. Então a gente está fazendo uma dragagem, ou seja, a gente vai adequar as margens dos rios e a cota de fundo do rio para que o rio possa beber uma água por uma chuva de um tempo de recorrência de 50 anos. E que palavrão é esse? Quando a gente calcula uma seção hidráulica, ou seja, a capacidade que o rio tem de beber uma água, a gente calcula em função das chuvas que ocorrem por um determinado tempo. É o que a gente chama de estudo hidrológico, né? No PAC 1 foi feito por um teste de 25 anos. Agora, em função das mudanças climáticas, por isso que eu queria fazer uma pequena explicação sobre isso, a gente dimensionou para 50 anos, porque isso virou uma realidade. Então a gente está pegando, então nós estamos não só refazendo, nós não estamos refazendo o que foi feito no PAC 1, nós estamos aumentando a capacidade hidráulica das bacias em função de uma nova realidade, em função das mudanças climáticas. Então a gente está pegando da divisa de Nova Iguaçu, a divisa de Belfort Roxo com o Duque de Caxias, estamos subindo aqui uns 7 quilômetros para fechar aqui no Botas, e nós temos uma segunda etapa, porque essa licitação de agora, dos 208 milhões, salvo engano, são 140 milhões de reais que estão sendo licitados agora, e daqui a um mês, 2 meses, a gente vai licitar a segunda etapa, que vai partir desse ponto aqui do Botas até a divisa com Nova Iguaçu. Nós vamos fechar o Botas e o Iguaçu, todos de Belfort Roxo, com esses 208 milhões de reais. Vamos substituir 6 pontes, né? Fomos, alguns de vocês eu estive, Flávio, secretário, Diogo, todo mundo fomos no campo, fizemos vistoria e vamos substituir 6 pontes, que são as rolhas hidráulicas que eu estava falando, para que elas aumentem a altura e alarguem um pouco a ponte, para que o rio, quando tiver uma chuva muito forte, o rio não tenha obstrução para ter o seu livre escoamento. E vamos urbanizar o Poderoteiro. O Poderoteiro está lá, quem conhece sabe onde fica, mas ele não tem utilidade nenhuma. E pelo que a gente vê, é quando você não tem utilidade e uso das estruturas públicas, elas são ocupadas. E o grande problema que nós temos nas enchentes são ocupações em áreas irregulares. E essas ocupações ocorrem, a gente sabe, do déficit de habitação que o Brasil tem. Nós somos um país pobre que está crescendo, melhorando, mas nós não podemos permitir que as pessoas continuem morando em áreas de risco, porque amanhã você vai ter uma enchente e vai levar tudo. Então, a ideia é de fazer um grande parque aqui no Poderoteiro, são 660 mil metros quadrados de área, para fazer com que ele não seja ocupado novamente. Pode passar. Então, é isso. Minha cabeça não está muito ruim. 136 milhões, 680 mil, está sendo licitado agora, 17 de abril, né, para fazer a dragagem, substituição de 6 pontes, urbanização do Poderoteiro. E a segunda etapa, 69 milhões, que vai terminar a dragagem e plantação de cana do Rio Botas e fazer a urbanização do Canal do Teiro, que é o rio que chega para o Poderoteiro. Nós vamos fazer a urbanização lá nessa segunda etapa, são 69 milhões. Pode passar. Pode passar. Enfim, aqui é basicamente o que eu já estava falando lá atrás, 8.500 metros, 8,5 quilômetros de extensão, somando Iguaçu e Botas, substituição das pontes e urbanização do Poderoteiro. Pode passar. Isso aqui é interessante vocês entenderem. Aqui a ponte, espero que todo mundo vê. Essa viga aqui, que a gente tem um nome muito bonito chamado de infradorso, essa viga aqui muito baixa, quando o rio, esse aqui é o nível do rio sem chuva, né? Quando está chovendo muito forte, esse rio sobe, vocês sabem como ele sobe. Essa que a gente chama de cota, dessa viga, ou seja, desse infradorso aqui, impede
drenagem como um todo. Então, por isso que a gente está substituindo e vamos fazer essa ponte aqui com uma viga mais alta, metal, para que a gente consiga ter bom escoamento. Pode passar? Tá, aqui é o que a gente chama de seção natural e seção de projeto. Essa aqui, essa linha verde aqui, é a fotografia do fundo do rio, né? Que a gente chama de cota de fundo. Essa linha vermelha, com esse formato de trapézio, é a nova formação do fundo do rio, que a gente vai fazer com que ele fique, não dá para ficar igual, porque ele está de projeto não, mas a gente consegue chegar na cota. Essa cota, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o rio Botas Iguaçu e ele tem que chegar até a Baía de Guanabara com uma determinada declividade. Apesar de ser uma região de baixada, mas a gente consegue construir uma declividade para que a gente consiga ganhar a guerra do rio com o mar, né? Porque o rio e o mar ficam brigando, né? Que é a Baía de Guanabara fica querendo entrar dentro do rio o tempo inteiro e o rio quer expulsar a água do seu canal, do seu rio, para a Baía de Guanabara. Isso, o nome disso é efeito de remanso. E esse efeito de remanso ele é muito complicado para a enchente, e principalmente numa situação de região baixa e com baixa velocidade de escoamento. Por isso que a gente dimensiona essa seção para que a gente garanta uma determinada declividade, um determinado escoamento, para que a gente possa vencer o efeito de remanso na pré-mar, justamente quando você tem o pico da água de maré. Pode passar. Esse aqui é o Pôr do Douteiro, hoje militar, né? Está desse jeito aqui. E aqui é como ele vai ficar. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma barreira física aqui. Perdão. Nós vamos fazer uma barreira física aqui com calçamento, ciclovia, arruamento, para impedir que ele seja ocupado. E vamos botar nas estruturas, vai ter um anfiteatro, vai ter campo de futebol, enfim, vai ficar bem legal, para que vocês possam utilizar como área de lazer para toda a comunidade. Pode passar. Vamos falar da fase 2. Fase 2, como te falei, a gente está pegando que ainda vai ser licitado, tá? Acredito que até o final de abril, início de maio, essa licitação já esteja na rua. Nós vamos fazer a dragagem do Botas até a divisa com o Nova Iguaçu, certo? Vamos fazer uma retificação aqui, que aqui faz uma curva, tem quase 180 graus, né, de desvio, e essa curva faz efeito de remanso muito grande. Então nós vamos fazer uma retificação do Botas nesse trecho aqui, vamos criar uma ilha, não é do tamanho do Pôr do Douteiro, mas uma pequena ilhota que vai ser uma ilha de lazer para todos, e implantação dessa carga, uma extensão de 7,8 km. E vamos fazer uma urbanização do Canal do Douteiro. O Canal do Douteiro, ele precisa apenas de uma limpeza, ele está tranquilo, e vamos fazer a urbanização tanto dos taludes quanto das margens, direita e esquerda, com calçamento, parque, enfim, aonde puder ser encaixado numa extensão de 2,1 km. Pode passar. Aqui, a retificação, como eu falei aqui para os senhores, o rio, para cá, o rio estava vindo para cá, estava fazendo isso aqui, né? Exatamente isso aqui que ele fazia, e aí a gente vai cortar aqui para que a gente melhore o escoamento, e aqui vai se criar uma ilhazinha que a gente vai conectar com essa parte daqui, fazendo uma área de lazer para vocês. Estamos falando de 2.050 metros quadrados da área 1, 3.300 metros quadrados da área 2 e 2.650 da área 3. Essas três áreas fazendo um parque fluvial, que é o que a gente chama. Oi, Flávio. Cantão de Heliópolis. Cantão de Heliópolis. Flávio, muito me corrigindo para associar vocês, saber aonde que a gente está falando aqui. Seria o Cantão de Heliópolis.
Pode passar. Aqui é a urbanização, né? Calçamento, arborização, canal do Teiro. Pode passar. E os grandes quantitativos: 153 mil metros cúbicos de volume de dragagem, substituição de 6 pontes, 6 mil metros quadrados, 6.660, está errado aqui, metros quadrados de área urbanizada na fase 1. Na fase 2, 171 mil metros cúbicos de volume dragado, 9.430 de urbanização e 2.300 metros de extensão de urbanização da Avenida Canal. Pode passar. Aqui é a cronologia. 2024 foi aprovado o recurso, 2025 foi retomado pelo prefeito Canela esse recurso e foi aprovado o projeto pela Caixa Econômica Federal em dezembro. 2026, aqui não é 26, não ficou em fevereiro, 17 de abril, desculpa aqui por data, 17 de abril a licitação, início de obra, não vai ser em abril, vai ser, acredito que em maio, mais tardar junho. Isso já está feito e confirmado. Pode passar? É isso, pessoal. Espero que hoje tenha um dia muito profícuo, que a Érica agora vai apresentar o resultado. Formulários, entrevistamos as pessoas, inclusive eu estive pessoalmente acompanhando isso, é real. A pesquisa, ela foi feita numa modalidade chamada pesquisação, porque tinha o nosso pessoal também entregando o panfleto do Projeto Iguaçu, porque as pessoas precisavam saber do que iria acontecer, do que vai acontecer por aqui. Utilizamos uma pesquisa eletrônica, as pessoas responderam através de um formulário eletrônico. E a nossa amostra, um salve aí para os meus colegas estatísticos e matemáticos, é uma amostra excelente, que tem uma aderência com os dados do IBGE. Então, foi uma pesquisa muito segura do ponto de vista estatístico. Margem de erro de 3 pontos para mais e para menos, intervalo de confiança de 95,5%, que significa que se a gente viesse fazer a pesquisa aqui 100 vezes, em 95,5% das vezes daria o mesmo resultado. Então, é boa. Fizemos a primeira coleta ali no dia 28 de janeiro e a última dia 16 de março. Uma amostra que procurou sempre estar sendo calibrada do ponto de vista dos fatores mais essenciais e, claro, ao mesmo tempo também divulgando a ideia do projeto. Pode passar, por favor? Aqui as comunidades que nós agrupamos. Olha, pessoal, Capinelado, Nova Piran, Vila Maia, Parque Amorim, Chavante, São Francisco, Boaventura, Recanto, Santa Maria, São Bernardo, Jardim, Lote 15. Nós agrupamos nessas comunidades, porque tem alguém que é da comunidade próxima. Vou dar um exemplo aqui, ó, o Vona está contemplado lá no Lote 15, então está tudo certo. Nós tivemos todo o cuidado de abranger o território de maneira muito distribuída. Aqui é o instrumento de coleta de dados, o questionário que foi aplicado, pode passar. Aí, se você quiser conhecer, está na hora. Aponte seu celular para lá, ó. Conheça que perguntas foram feitas. Saiba se isso aconteceu de verdade. Está na hora. Aponta aí o celular. Aí você pode até baixar as perguntas, viu, que foram feitas, para dizer que a transparência faz parte de tudo que envolve dinheiro público, né? É um dos fundamentos de administração pública. Conseguiu aí? Quem conseguiu, diga amém. Ótimo. Quem não conseguiu, diga misericórdia. Pode passar. Aqui uma coletânea de dados gerais. Pode passar. A gente chama de perfil sociodemográfico. Todas essas obras que foram apresentadas aqui da engenharia, incríveis, né? Não são incríveis? Ei, se eu tomar o celular,
Só devolvo na presença do pai e da mãe juntos. Tá? Estou perguntando, não são obras incríveis de engenharia, gente? Que vão mudar a história? Sim. Agora, você sabia que nesse lugar mora gente, né? Bora conhecer o povo? Olha lá. Secretária, cadê a secretária das mulheres que está entre nós? 60% das respondentes do sexo feminino. Corresponde com a realidade. A fala